A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 73 da nossa leitura anual. Amados, nós temos hoje a porção do capítulo 17 até o capítulo 19 de Josué. Se você ainda não fez a sua leitura, separe um tempinho aí e faça a sua leitura para o seu crescimento espiritual. Amém? O nosso texto devocional, ele vai se encontrar no capítulo 17 e no verso de número 3. Amém? Então, Josué, capítulo 17, verso 3 e o verso 4, vai falar assim a palavra do Senhor. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio dos nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seus pais. Amém? Amados, o que nós vamos aprender hoje é um pouco da continuação do que nós estamos vendo aí, praticamente da metade do livro de Josué para frente, que agora esse povo já conquistou quase toda a terra, não conquistou toda a terra ainda, né? E eles agora vão dividir as terras, né? Então, lá no capítulo 17, que é o que nós acabamos de ler, tá lá as heranças da meia tribo de Manassés, né? Lembrando sempre que Manassés e Efraim, cada uma representa meia tribo. As duas juntas representam a tribo de José, tá bom? Lá no capítulo 18, nós temos então a divisão do restante das terras. E temos ali a herança de Benjamim, tá bom? Lá no capítulo 18 ainda nós temos também o relato das cidades que ficaram reservadas para Benjamim. E lá no capítulo 19, nós vamos ver que será tirada uma sorte para a divisão das terras, né, em herança. E aí nós vamos ter lá a herança de várias tribos, né? A de Simeão, a de Zebulum, a de Isacar, de Azer, a de Naftali, a de Dan. E depois nós vamos ter ali a herança de Josué, tá bom? A de Josué vai ficar um pouco afastado, né, do restante dos povos. Acreditam-se a maioria das pessoas que já era por causa da idade, então ele já queria meio que desacostumar um pouco o povo, porque já não podia estar liderando com tanto vigor, né? Então, amados, falando sobre essas divisões, existia ali um grupo no meio de Manassés, que era um grupo de 5 irmãs, certo? Essas 5 irmãs aí, nós lemos os nomes delas, era Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E essas 5 irmãs, que não tinham irmãos homens, elas estavam ficando esquecidas na hora da divisão das terras. O povo estava dividindo as terras e ninguém se lembrou delas, ou se lembrou, não queriam repartir entre elas uma parte da herança de Manassés, porque na família delas não tinha um homem, certo? Por que não tinha um homem, pastor? O pai dela, que era o Zelofeade, havia morrido lá no deserto e infelizmente ele só teve filhos homens, certo? Então essas mulheres agora vão ficar sem herança, elas vão ficar sem uma bênção, elas vão ficar sem uma porção da terra prometida, correto? Então o que elas vão fazer? Elas vão apelar para Josué e vão apelar para o sacerdote Eleazar diante de todos os chefes de famílias. E elas vão fazer o quê? Elas vão clamar por justiça. Elas vão dizer: olha, não é justo que nós fiquemos sem terra, não é justo que nós fiquemos sem herança, porque a nossa família não tem um filho homem, né? E aí, amados, quando a questão dela é levantada, é interrogado-se então, por que não é justo? E ela vai dizer: olha, realmente não há na nossa família um descendente
homem que desse continuação na nossa descendência. Porém, o nosso pai Zelofiade não foi um homem ruim. Aí ela deu um exemplo muito importante. Ela falou, na revolta de Corá, ele não se posicionou ao lado de Corá. Não, ele ficou do lado do Senhor, nosso Deus. O que aconteceu é que ele morreu no deserto por causa da velhice ou por algum outro pecado, e ele não teve filhos homens, somente nós 5. Irmãos, aqui está o ponto-chave. Essa é a diferença de pessoas que alcançam o melhor de Deus e de pessoas que nunca vão alcançar. Essas mulheres se lembraram não só do seu pai, da entrega, do trabalho, da fidelidade dele, mas se lembraram das promessas retidas na palavra de Moisés. E elas vão falar então, olha, o Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança. Porque essa causa elas levantaram diante de Deus. E nós lemos isso lá em Números 27. Essa causa foi levantada diante de Moisés. E Moisés, para não julgar errado a causa delas, levou até o Senhor. E o Senhor falou, não, elas têm que ter uma posse de herança, certo? Uma porção da herança. E então o marido delas, quando tivesse um filho, daria ali a continuidade à descendência do seu pai. Amém? Seria passado para ele, para aquele moço, a herança da terra do pai. Correto? Irmãos, o que Deus quer nos ensinar aqui? E eu não estou falando, hoje eu não vou falar sobre cobrar a Deus ou provar a Deus, não é disso. Mas eu quero falar um pouco sobre orações que nós podemos fazer e por que Deus responde a alguns e Deus não responde a outros. Muitas das vezes nós vamos orar e dizemos, Senhor, olha, aquela promessa que o Senhor fez para mim, o Senhor não está cumprindo, ou há tanto tempo que eu espero por algo da tua parte, o Senhor não tem feito. Quantas pessoas dizem, eu vou desanimar porque o Senhor não se lembra de mim, o Senhor se lembra de todas as pessoas e não justifica a minha causa. Irmãos, é muito interessante que nós precisamos saber o que Deus diz a nosso respeito, certo? As Escrituras Sagradas, elas contêm verdades poderosas. Então você precisa lembrar do que as Escrituras Sagradas prometem para mim e para você, aonde se encontra o nosso direito e o que esse direito diz ao nosso respeito. Olha essas mulheres, elas não foram até Moisés como alguém que foi reclamar apenas ou se queixar apenas. Não é uma oração de queixa, de reclamação. Aqui é uma pessoa informada a respeito da promessa de Deus e quais direitos essa promessa dá para ela. Irmãos, quantas pessoas até conhecem a Bíblia, sabem o que está escrito, mas não entendem a promessa que está escrita e nem o direito que essa promessa dá para essa pessoa. Essas mulheres, elas se lembraram de cada palavra que Deus falou pela boca de Moisés e elas se lembraram do direito que elas teriam por causa da promessa de cobrar Josué. Amém, amados? Então, amados, o que Deus quer nos ensinar hoje com essas 5 mulheres, mulheres sábias, mulheres inteligentes, mulheres realmente assim, diferenciadas, porque elas não foram apenas levantar uma crítica, elas foram apresentar um problema delas, que elas não tinham recebido uma herança, mas elas se lembravam da promessa do Senhor pela boca de Moisés e quais direitos elas tinham sobre aquela promessa. Que Deus hoje abra o nosso entendimento, que Deus hoje abra as nossas memórias e que Deus hoje nos dê sabedoria para que quando nós formos orar ao Senhor, nós venhamos nos lembrar das promessas contidas na sua palavra. Amém? E que nos lembrando das promessas contidas, nós venhamos lembrar dos direitos que essas promessas nos dão. Amém, amados? A Bíblia diz lá no Evangelho de João que todo aquele que nele crê, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Qual é a promessa? A promessa é aquele que crê está ganhando um direito. Qual é o direito? O direito é de ser chamado filho de Deus. O que isso significa para nós? Significa que assim como uma criança tem intimidade de chegar a um pai e apresentar ali as suas necessidades e ser atendido, nós também podemos chegar a Deus, apresentar a Ele as nossas dificuldades e sermos atendidos por Ele. Mas são todos que podem fazer isso? Não. Somente aqueles que conhecem a promessa, aqueles que creem. Amém? Somente aqueles que conhecem o direito de serem filhos de Deus. Essas mulheres conheciam a promessa
e conhecia os seus direitos. Por isso elas clamaram e receberam. Então não apenas clame, não apenas reclame. Você precisa conhecer, amado, a palavra de Deus. Você precisa conhecer quais promessas são para você e quais direitos elas trazem para você. Amém? Essa manhã eu quero orar juntamente com você. Sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra. E se você quer orar comigo, feche seus olhos e vamos orar pelas nossas promessas e pelos nossos direitos. Amém? Ore comigo, por favor. Senhor Deus e nosso Pai, hoje, Senhor, eu quero te louvar e quero te bendizer juntamente com os teus filhos que estão aqui conosco nessa hora. Senhor, ó Pai, eu oro, Senhor, por aqueles que têm perseverado na busca da sua palavra. Aqueles que têm perseverado entenderam como essas 5 mulheres a preciosidade das promessas contidas nas Escrituras. Essas pessoas entenderam que cada promessa contém um direito que eles podem exigir nos dias das dificuldades. Senhor, quando essas mulheres perceberam que todos estavam possuindo uma herança na terra e que elas estavam sem, elas levantaram diante de Josué e diante de Eliezer a sua causa. Senhor, ó Pai, elas não levantaram a sua causa de mãos vazias ou sem nenhuma razão. Elas tinham uma promessa lançada sobre elas e elas tinham o direito de exigir essa promessa. Senhor, que nós venhamos conhecer as promessas que foram lançadas sobre nós e sabermos qual é o direito que nós temos sobre essas promessas. Quantas pessoas, Senhor, deixando passar tempos de vitórias, tempos de conquistas, porque não conhecem nem as promessas e nem os seus direitos. Que nós não venhamos ser assim, que nós venhamos ser como essas 5 mulheres que se lembraram das palavras de Moisés ditas a ela e sabiam que elas tinham o direito de exigir a promessa que foi feita, e elas exigiram e receberam a promessa. Faz assim conosco nessa manhã. Abençoa assim as nossas vidas nessa hora. Para a glória do nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, por favor, deixa o like aí no vídeo, compartilha com alguém, amém, abençoando a vida dessa pessoa. Se inscreva aí no canal se você não está inscrito e ativa o sino. Assim, todas as manhãs, quando o vídeo for lançado, você pode acompanhar a palavra do Senhor conosco e receber uma oração. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima manhã e um ótimo dia.